Olá, meus amados irmãos, mais um capítulo do livro de autoridade espiritual. Nós estamos agora na aula 27, capítulo número 20, o último capítulo desse estudo. Quero que você, nesse momento, esteja com o coração aberto para ouvir a voz de Deus através desse estudo. Amém, meus amados irmãos? Então, nós temos aqui as condições para a delegação da autoridade. Nós temos referências bíblicas que falam a respeito disso, livro de Efésios 5, 22, 25, 28, 33, livro de Salmos 82, 1 ao 2, né? Até quando vocês vão absolver os culpados a favorecer os ímpios, né? Muito cuidado, irmão, quando nós temos que, muitas vezes, absolver os culpados e favorecer os ímpios, né? Tem também o livro de Tito, capítulo número 1, versículos 6 ao 8, temos assim: mas ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Eu gostaria que você já anotasse a pergunta número 1, já nesse capítulo. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? É um livro de 1 Timóteo 3, 4, 6, né? Então eu vejo, irmãos, que o cuidado que nós temos em governar nossa própria casa. Nesse período de seminário de autoridade espiritual, nós temos desenvolvido uma liderança e na nossa própria casa nós somos líderes dentro dessa nossa responsabilidade. E se você não tem governado a sua própria casa, a sua própria família, meu irmão, com certeza isso vai se estender no seu ministério na igreja. Então por isso tem que ter muito cuidado. Ninguém despreza de fato de você ser jovem. Muitas vezes uma pessoa ser jovem, assumindo um papel de liderança, é rejeitado por maioria das igrejas. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Está lá em 1 Timóteo 4,12. Se o mundo quiser representar a autoridade de Deus, deve amar a sua mulher. Quanto mais uma pessoa reconhece a autoridade, menos arrogante e ameaçadora se torna. Atitudes indispensáveis por parte daqueles que se encontram em posição de autoridade são a gentileza e o amor. Um líder sempre deverá ser gentil e amoroso. Nunca poderá guardar rancor de ninguém, ódio de ninguém, vingança a quer que seja. Porque assim como a palavra diz que aquele filho, quando saiu de casa, que pediu o seu direito e foi viver a sua vida, o seu pai deu a ele o que ele queria, tudo o que ele queria, o desejo dele. Aquele filho se arrependeu e retornou. E diz a palavra que o pai o recebeu com honras, colocou um anel no dedo dele, vestes novas, fez um banquete para aquele filho. Ele não guardou sentimentos, não guardou rancor algum por aquilo. Então nós temos que aprender com isso, a lição do filho pródigo. Nós temos a liderança, ele tem que ser como esse pai do filho pródigo. Porque um filho que erra, comete um erro, quer sair, nós temos que entender. É o livre-arbítrio que as pessoas têm e nós, como líderes, temos que respeitar isso. E não podemos guardar nenhum tipo de sentimentos de rancor com essas pessoas, de vingança com essas pessoas. E um dia que elas quiserem retornar, devemos estar de braços abertos para recebê-las, porque elas são os filhos de Deus. E nós representamos Deus aqui na terra. Então, se Deus recebe seus filhos de braços abertos, e nós que representamos Deus com a autoridade delegada por Ele na igreja, não podemos ser diferentes. Então, meu amado irmão, gostaria que você anotasse a pergunta número 2. Quais são as atitudes indispensáveis, né, por parte daqueles que se encontram em posição de autoridade? O Antigo Testamento, no entanto, descreve as condições exigidas dos governantes. Pergunta número 3. Quais as exigências básicas para as autoridades governantes? Se exercer a devida autoridade no lar, está qualificado para ser presbítero na igreja. Ficar em posição de autoridade custa caro.
É um preço muito alto a ser pago por aqueles que desejam e mantêm uma vida de liderança. É preciso santificar-se com relação aos demais e preparar-se para uma vida solitária. Representar a autoridade é representar Deus, estar em posição de autoridade e ser exemplo para todos os irmãos. Meus amados irmãos, que possamos ser exemplos para todos, que esse seminário possa ter trazido a você um nível de conhecimento, de crescimento, de renúncia e de exemplo para os fiéis. Que não seja só mais um estudo que você fez, que você não coloque esse estudo numa gaveta, no seu computador, deixa lá guardado, no pendrive, mas que esse estudo venha fazer parte da sua vida diária. Que você possa ter aprendido a amar os irmãos como Cristo amou a igreja, que por si mesmo se entregou por ela, deu a sua vida por ela. Então nós, como líderes, devemos dar a nossa vida por ela. Nós fazemos parte de um reino de sacerdotes, homens que abriram mão para estarem naquele lugar. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, como sacerdote real, nós temos que ter uma vida de renúncia o tempo todo, para que as pessoas cheguem a Deus e vejam uma vida de santidade, para que vejam como é possível viver uma vida de santidade. Através da nossa vida, outras pessoas viverão uma vida de santidade. Então, se as pessoas encontram numa igreja líderes que não têm uma vida de santidade, por que eles vão viver uma vida de santidade? Por que eles vão abrir mão de coisas se eles veem que a liderança não abre mão? Estão misturados com tudo ali. Então, nós temos que ter muito cuidado. Cuidado para não cometer erros com a sua autoridade. Nós aprendemos nesse seminário que nós temos que ter todo o cuidado com a questão da submissão. E é você que está submisso a uma autoridade, meu irmão, cuidado, porque isso é um pecado gravíssimo. E você pode, naquele grande dia, perder a sua salvação porque você não foi submisso às autoridades. Então, meu amado, meu irmão, minha irmã, é o meu desejo agradecer muito a Deus por você ter chegado a essa última lição. E que isso possa trazer grande crescimento. É o desejo que eu tenho. Agradeço a todos os irmãos ali da comunidade evangélica de Vista Alegre, minha família, minha esposa, meu filho Daniel, a todos aqueles que fazem parte da família em Deus ali. E a você, meu amado, que tem participado desse seminário, você líder, você que representa uma autoridade na sua igreja, eu desejo que você venha colher frutos através desse seminário. Vamos orar e encerrar esse grande livro de autoridade espiritual de Watchman. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo prazer de ter me confiado a estar ministrando esse seminário. Louvo ao Senhor por todo esse momento, por todas essas aulas que passamos aqui juntos, pela vida dos nossos irmãos que estão acompanhando, encerrar esse seminário, Senhor, que eles possam ter aprendido e essas ferramentas vão fazer parte da sua vida dia a dia, Senhor. Usa-o, Senhor, fortalece a sua igreja e que o inimigo seja derrotado dentro das nossas igrejas, Senhor. E assim, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo e louvamos a Deus, porque toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E assim nós entregamos a Ti essa grande ferramenta, esse seminário em Tuas mãos, e que a obra do Senhor seja, Deus, conquistada com amor, com alegria, renúncia, e que nós sejamos os exemplos para os fiéis. Amém e amém. Deus abençoe a todos, meus amados irmãos. Até o próximo seminário.